E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou professora Tatiane, de História, e hoje eu estou aqui para a gente retomar nossos conteúdos. E hoje a gente vai rever, tirar dúvidas sobre o que foi o Iluminismo. Ok? Então, a aula de hoje, Iluminismo. Vamos a uma definição. Então, o que foi o Iluminismo? Foi um movimento amplo, né, do surgimento de novas ideias. São filósofos que vão questionar. Então, para você entender exatamente o que foi esse movimento cultural amplo, né, com novas ideias filosóficas, científicas, né, com a intelectualidade trabalhando ali, vamos entender o que esses filósofos intelectuais e cientistas, o que eles criticavam e que ideias novas são essas. Então, vamos lá. O iluminismo foi esse movimento cultural que ocorreu na Europa, com destaque para a Inglaterra e para a França, durante o século XVIII. Ok? E aí, vamos ao que eu falei. Primeiro, ver o que eles criticavam. Bom, os iluministas criticavam o antigo regime. Mas, professor, o que é o antigo regime? Gente, o antigo regime era a sociedade que existiu entre o século XV e o século XVIII. Tá? E que era caracterizada por essas 4 coisinhas que eu destaquei aqui para vocês. Por um sistema político que se baseava no absolutismo monárquico, pelo sistema econômico que se baseava no mercantilismo e pelas relações sociais que se baseavam numa sociedade estamental e culturalmente predominante a cultura da Igreja Católica, tá? Cultura religiosa, né? Então, vamos lá explicar esses 4 pontos que os iluministas vão criticar. Então, o que era o absolutismo monárquico? Gente, o nome já está dizendo, absolutismo, absoluto, monárquico, rei. Então, o poder absoluto dos reis. Por que poder absoluto? Porque o rei não tinha nenhum entrave ao seu poder. O seu poder era baseado e legitimado pela Igreja Católica, que dizia que o poder do rei, o poder real, o poder do rei vinha diretamente de Deus. Então, né, Deus a gente não questiona. Também lembrando a vocês que nessa época não existiam constituições, ou seja, leis escritas para barrar esse poderio. Então, os iluministas eles vão criticar esse excesso de poder, tá? O rei com poderes absolutos, um absolutismo monárquico. Ponto 1. Ponto 2. A forma que a economia se desenvolvia. Dentro do absolutismo monárquico, os estados, os países, né, eles adotavam o mercantilismo. O que era o mercantilismo? Se acreditava naquela época, entre o século XV e XVIII, que o país ele era rico, né, e o seu rei, portanto, forte, quanto mais ouro e prata ele conseguisse acumular. Isso chamava entesouramento. Né? E para conseguir esse acúmulo de ouro e prata, você tinha uma série de práticas que o Estado deveria fazer, o Estado, leia-se, o país, deveria fazer para conseguir acumular esse ouro e prata. Por exemplo, a balança comercial favorável, ou seja, você vender mais do que comprar, para que você fique com saldo positivo. As tarifas alfandegárias, né? Ou seja, o imposto para aquele produto estrangeiro que vem para o seu país. Tudo para tentar manter o quê? Que nessas relações econômicas de um país com o outro, o seu país ficasse com mais ouro e prata. Né? Então, veja, o Estado, onde eu quero chegar? Esse conjunto de práticas mercantilistas que objetivavam o acúmulo de ouro e prata, eles só aconteciam porque o Estado, né, o país, ele intervinha na economia. Ou seja, essa palavra é um pouquinho difícil para vocês, né? Vamos colocar assim, o Estado ele se metia na economia. Ele que dizia como a economia devia funcionar. Ele que taxava os impostos, tá? Então, eles criticavam essa intromissão do Estado, esse poder também do Estado sobre a economia. Né? E também eles criticavam os privilégios da nobreza. Porque você veja, a gente vai ver também, novamente, quando eu for falar de Revolução Francesa, eu vou esmiuçar isso um pouquinho melhor para vocês. Mas eu estou falando aqui de uma sociedade estamental. Quando eu falo em estamento, são segmentos estanques, ou seja, separados. Porque você quase, nessa sociedade, que é uma sociedade, a gente já viu isso também, eu só estou aqui
todo esse pedaço, quando eu estou falando do Antigo Regime, gente, isso é uma revisão do ano anterior, tá? Mas vamos lembrar aqui, é aquela sociedade que era aquela piramidezinha, que era clero, nobreza, servos, primeiro, segundo, terceiro estamento, né? Você quase, nessa sociedade quase não há mobilidade social, né? E o primeiro e o segundo estado eram privilegiados, não pagavam impostos, e quem realmente, de fato, sustentava esses privilégios era o terceiro estado. Então, é uma sociedade praticamente homogênea, fixa, em que quase não havia mobilidade social. E o grande poderio da igreja, que isso acho que, principalmente quando eu estou falando que é um movimento da intelectualidade, dos cientistas, dos filósofos, das ideias, principalmente também eles vão criticar a Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica ela se baseia em dogmas, né? A religião, a Igreja Católica, você é pela fé, não pela razão, é pelos dogmas. Dogma é aquela coisa que você é incontestável. Então, por exemplo, choveu porque Deus quis. Hoje a gente sabe que a chuva tem toda uma explicação científica. Por que chove? Porque a água evapora. Entre o século XV e XVIII, tudo tinha uma explicação religiosa, né? E a Igreja Católica ela dominava todo o aspecto cultural entre o século XV e XVIII. Então, eles vão criticar o poder absoluto, recapitulando, o poder absoluto dos reis, o mercantilismo, principalmente a questão da intervenção do Estado na economia, a sociedade estamental e a cultura religiosa dessa época. Eles diziam que isso aprisionava as pessoas. Então, essas eram as críticas que eles faziam. Tá, ok, essas eram as críticas que eles faziam. E o que eles propunham de novo? Quais eram as propostas, as novas ideias dos iluministas? Vamos lá. A razão ao invés da fé. Porque a ciência, né, anterior aos iluministas, no século XVII, você também teve a Revolução Científica. A gente vai falar muito rapidinho sobre isso. E que descobertas religiosas foram feitas por Galileu, por Newton, e que questionavam os dogmas da igreja. Então, os iluministas vão aliar isso. O racionalismo, a base científica das coisas, e não religiosa, a razão ao invés da fé, a ciência, né, ao invés do achismo, ao invés dos dogmas. E isso levaria ao seguinte, que o ser humano ele estaria num progresso ininterrupto, infinito, né? Ou seja, ele estava melhorando, uma crença, um otimismo, uma crença no progresso. E o que é anticlericalismo? Você ser contrário, clero à igreja, lembra? O estamento clero, as pessoas que participavam, que faziam parte, né, da Igreja Católica. Então, eles eram contra a Igreja Católica, com anti-absolutismo, já expliquei o que era, então, contra o poder absoluto dos reis. Então, o anti-absolutismo é uma característica, o anticlericalismo é uma característica, e a defesa das liberdades individuais, ou seja, porque eles diziam que tudo isso aprisionava o mercantilismo, aprisionava a economia, o poder absoluto dos reis aprisionava os cidadãos, né? Essa sociedade muito rígida não deixava as pessoas, porque esse movimento vai ter uma identificação com a burguesia, que ela tá aí, fazia parte do terceiro estado, né? Ela tinha um poder econômico, mas, porém não tinha poder político, porém não tinha liberdade individual. Então há uma identificação de imediato da burguesia, que é uma classe que está aí, porque a gente está falando no século XVIII de uma transição, né, do feudalismo para o capitalismo. Então o antigo regime é caracterizado por essa transição, e aí já tem o surgimento de novas classes, tem a burguesia, né, que está aí emergente, mas ela não tem poder político. O poder político está lá no primeiro estamento e nos que estão aliados ao rei, que era o clero e a nobreza. Então, esses não pagavam impostos, os burgueses pagavam, ou seja, eles sustentavam as camadas privilegiadas, porém não tinham uma participação, uma entrada nesse estado, ok? E aí a gente vai ver um por um alguns filósofos do iluminismo. Galera, eu não falei também... Não, então tá. A gente vai falar do John Locke, tá? Locke, ele é considerado aí o precursor do iluminismo, pai do iluminismo, tá? Foi um inglês, né? E ele apoiou a Revolução Gloriosa, né? Que vai ser uma revolução aí contra também o absolutismo na Inglaterra, tá? A gente vai rever isso também numa outra aula.
E aí o Locke ele vai vir com uma ideia. A ideia do Locke é o seguinte: ele diz que todo indivíduo ao nascer ele tem direitos naturais e inalienáveis. Ou seja, todo indivíduo ao nascer ele tem direitos de quais ele não pode prescindir, tá? Que seriam esses direitos: a vida, a liberdade e a propriedade privada, tá? E aí ele diz o seguinte: ele tem uma ideia meio que de contrato em que ele diz que os indivíduos, né, para eles estarem em conflito, né, o Estado ele nasce, a função do Estado, o país, a criação do país, do Estado moderno, é justamente ele está ali para garantir esses direitos naturais inalienáveis dos indivíduos. A função dele é essa. A função do Estado é garantir esses direitos naturais. E que, se caso o Estado não cumpra isso, os indivíduos têm o direito de se rebelar contra esse Estado. Ou seja, o Locke ele vem com a ideia do liberalismo político, ou seja, das liberdades individuais, do liberalismo político do homem, do indivíduo, perante esse poder absoluto. A crítica dele maior é ao direito, ao absolutismo monárquico, né, em que as pessoas não são tidas aí como cidadãos, né, que têm direitos. E aí ele defende, ele até, gente, para os iluministas não era uma questão de que forma de governo, se é uma monarquia, se tem um rei, se é uma democracia, se é o povo. A questão era o excesso do poder real. Então, cada um, eles estão colocados aqui como iluministas, e nós vamos ver 5, 6 deles, mas cada um tinha uma ideia diferente, né? Então, por exemplo, o Locke, ele não é nem contra o rei. Pode ter um rei, ou seja, pode existir uma monarquia, mas é uma monarquia parlamentar, constitucional, ou seja, tem uma constituição que vai limitar esse poder do rei. Não vai ser mais uma monarquia absolutista, com o rei com poderes absolutos, e sim uma monarquia constitucional, que é diferente. Vão existir leis escritas que vai cercear, que vai limitar o poder desse rei, tá? Essa era a ideia de Locke. Então, recapitulando, a ideia principal, eu destaquei as ideias principais de cada filósofo. A ideia principal de John Locke, desse inglês, é os direitos naturais e inalienáveis dos indivíduos, que seriam a vida, a liberdade e a propriedade. Então, portanto, ele é o grande cara aí do liberalismo político, né? Do liberal, dos direitos individuais, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do Adam Smith. O Adam Smith também é um cara do liberalismo, mas ele vai falar sobre economia. No seu livro A Riqueza das Nações, esse filósofo e economista escocês, ele vai defender a ideia, ele vai atacar justamente o mercantilismo. Por que ele vai atacar justamente o mercantilismo? Porque ele vai dizer o seguinte: o Estado ele não tem que intervir na economia. E aí ele vai vir com uma série de ideias para explicar por que o Estado não deveria intervir na economia. Porque, para ele, a livre concorrência é que ajustava, a livre concorrência aliada à lei da oferta e da procura, é que vão... o indivíduo, o motor da produção é o indivíduo livre, através do seu trabalho, ele mesmo vai procurar melhorar. Então, para ele, o trabalho é que é a fonte da riqueza. E, para isso, o governo não precisava se meter na economia. Por que o governo não precisava se meter na economia? Porque a própria lei da oferta e da procura, por exemplo, o indivíduo vende batata, né? Lá na Idade Média, o cara vende batata. O que vai caracterizar o aumento ou a diminuição do preço desse produto não é o Estado dizer, esse produto tem que custar X ou Y, né? Ele botar uma tarifa, não precisa, né? O que vai determinar o aumento, quanto maior a procura, mais o preço daquilo aumenta. Quanto menor a procura, mais o preço diminui, né? Então, ele vai vir com essa teoria da lei da oferta e da procura, da livre concorrência, ou seja, eu tenho que ter mais... O preço varia por quê? Porque eu tenho 2 caras vendendo batata. Então, naturalmente, as pessoas vão procurar, né? Então, eu posso ter preços diferentes, né? A concorrência tem que ocorrer... Para ele, existia uma coisa chamada mão invisível do mercado, né? Então, quem regulava essa economia era a mão invisível do mercado. Para o liberalismo econômico, que é o que ele vai professar, existia uma mão invisível do mercado e que
essa livre concorrência, essa lei da oferta e da procura que determinava a economia, ela funcionaria melhor assim, tá? Então, esse era o ideal do Adam Smith. E aí vem esse cara também, Montesquieu, Barão de Montesquieu. No seu livro Espírito das Leis, esse jurista francês, ele vai vir com a ideia da tripartição dos poderes. O que é isso? Gente, a gente tem isso na Constituição brasileira, eu vou falar sobre isso no finalzinho com vocês. Ele vai propor, né, em que o poder político seja dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Poder executivo. Gente, vamos pensar isso em termos do nosso país. Nosso país, na nossa Constituição, nós temos isso. A gente tem poder executivo, legislativo e judiciário. Você sabe o que é isso? Então, vamos falar. Por exemplo, o executivo. O executivo, em termos de Brasil, né? Em termos de país, aqui é o Bolsonaro. Em termos de Estado, é o Witzel. Né? Em termos de município, é o Crivella. Né? Então, o executivo é quem está à frente do poder, o líder, né? Ali quem governa, o cara que governa, o poder executivo. O poder legislativo é o que faz as leis, né? O que legisla, que faz as leis. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados, enfim. E o judiciário é aquele que executa as leis, né? O que tem que controlar, fazer esse controle, senão ele prende, processa, essas questões. Então, ele vai... Por quê? Porque isso tiraria o poder absoluto da mão de uma única pessoa. Então, você teria três poderes em que eles vão dividir esse poder político. E aí não fica concentrado na mão de uma pessoa só. Então, e aí ele dizia que para esses poderes funcionarem, tem que existir uma autonomia entre cada poder, uma harmonia, uma harmonia entre a relação entre esses três poderes. Então, esse vai ser o teórico da tripartição dos poderes, do poder político. Tá? E aí a gente vai falar também Voltaire. Gente, Voltaire. Voltaire, ele era um nobre, né? E ele teve grande influência nas cortes europeias. E ele vai escrever em cartas inglesas. Ele é um francês. E, inclusive, ele teve seus livros proibidos na França, justamente por criticar, principalmente, com muita ênfase, a Igreja Católica. E ele defendia o Estado laico. Também a gente tem essa situação no Brasil. O que é um Estado laico? Em que a religião não tem que se misturar com política. Ou seja, a igreja é uma coisa, o rei ou o presidente, ou quem quer que seja que esteja governando é outra. Então, isso é um Estado laico, separa. Não importa que religião você tem que existir uma coisinha chamada tolerância. E aí ele também é um grande defensor da tolerância religiosa, do Estado laico, separar o poder da Igreja Católica, da religião, com o poder do Estado, com o poder político do Estado. O poder religioso é uma coisa, o poder político é outra. E o Estado ele tem que ser laico, ou seja, ele tem que ser neutro, ele tem que tolerar todas as demais religiões. Então, ele também é um grande defensor por isso, né, até para essa busca dele pela tolerância, ele também vai defender muito a liberdade de expressão. E ele vai influenciar aí os monarcas, né? E a gente vai depois explicar para vocês direitinho o que é uma monarquia ilustrada, né? Então ele vai, já estou dando a dica, né? Já vai o spoiler aí um pouquinho. Ele vem com as ideias iluministas, que seria teoricamente contraditório ao poder absoluto. Ele vai influenciar alguns reis a adotarem uma capa, uma reforma, alguns dos ideais do iluminismo, ou seja, ele vai dar uma reformada nesse. Por ele ser nobre, né? Ele tem grande influência perto desses monarcas. Então, Voltaire, ele tinha muita expressão, ele escreveu muita coisa, né? Ele teve muitas obras publicadas. Ele vai ter grande influência na Europa, tá? E a gente vai falar agora de Rousseau, um pouquinho de Rousseau. Gente, a teoria dele, basicamente, ele tem duas ideias, assim, marcantes, né? A teoria do bom selvagem e o contrato social. No seu livro do Contrato Social, esse filósofo suíço, ele vai explicar, ele tem uma diferença aí um pouquinho pro Locke. Eu vou fazer uma comparação dele com o Locke rapidinho. Né? Por exemplo, eles divergiam com relação a esse indivíduo. Todos dois eram contratualistas, né? Ou seja, as pessoas fazem um contrato, aceitam ter o Estado.
Só que para o Locke, esses indivíduos viveriam em conflito por quê? Por causa da propriedade privada. Então, o Estado estava ali para garantir esses direitos inalienáveis, inclusive a propriedade privada, que era o direito do indivíduo. Para o Rousseau, na verdade, a propriedade privada que é um problema, porque ela gera desigualdade, né? Então, para ele, a propriedade privada era a origem dessa desigualdade e era o motivo do conflito. E também aliada a essa teoria do bom selvagem, ou seja, o homem, ele nasce, para Rousseau, naturalmente bom. E essa sociedade que corrompe ele. Como assim? Através da desigualdade da propriedade privada. Propriedade privada. Então, para Rousseau, esse homem nasce naturalmente bom e ele é corrompido, né? E ele se torna ruim porque ele é corrompido pela sua sociedade que tem uma desigualdade advinda de uns terem propriedade privada, outro não. Então, por essa teoria dele, ele vai ser considerado aí o pai da democracia. Até porque ele vai falar, olha, também é a mesma história do contrato com o Estado, né? Todo poder vem do povo. E o soberano tem que estar submetido à vontade do povo. Né? A vontade do povo o povo é soberano, ele tem uma ideia de soberania. E também que caberia, se esse Estado, se esse país não representasse direitos o seu povo, o povo tinha o direito, era legítimo que o povo tirasse esse governante. Mas para ele vai além, né? Ele tem a questão do voto, ele vai um pouquinho além, tá? E vamos falar desses dois carinhas, Diderot e D'Alembert, que eles vão criar a enciclopédia. Gente, a enciclopédia era o quê? A enciclopédia, o dicionário crítico das ciências, das artes e das profissões, foi uma coletânea de livros, né, em 28 volumes, publicados aí entre 1751 e 1780. Esse conjunto de livros se propunha a expor todo o conhecimento da humanidade até então. Então, era uma grande cruzada da ciência, assim, né? Uma grande ilustração, porque, inclusive, era um ponto que eu ia retomar do começo. O iluminismo também era caracterizado como ilustração, né? O século das luzes. Por quê? O esclarecimento, porque de esclarecer, eles tinham por ambição esclarecer as pessoas, justamente porque, como eu falei da cultura, do domínio cultural da Igreja Católica, é que ele, durante toda a Idade Média, né, tinha um poderio muito grande, era a educação, inclusive, estava sob a tutela da Igreja Católica. Então, imagina, e ela não aceitava esse desenvolvimento, por exemplo, como houve a Revolução Científica no século XVII, algumas descobertas, a Igreja Católica não aceitava. O exemplo que eu dei, o exemplo bobo que eu dei aqui, né, por exemplo, hoje a gente sabe perfeitamente, né, apesar de que, né, galera, tem um anticientificismo hoje rolando nas coisas, né, tem uma galera aí da Terra plana, tá complicado. Mas, enfim, são coisas inadmissíveis pela ciência prova, né? Por exemplo, por que a gente não pode aceitar, em pleno século XXI, que a Terra é plana? Porque você tem, gente, o homem foi à Lua, existem fósseis, existem provas científicas são irrefutáveis, né? Então, por mais que a ciência avance, você tem que ter... E eles justamente colocavam isso, né? Que um conhecimento baseado em ciência, em experimentação, em conhecimento científico, e não em dogmas religiosos. Então, eles pegaram tudo que tinha com relação à medicina, à ciência, à arte, às profissões, sobre todos os conhecimentos humanos, e se propõe a colocar isso em 28 volumes, né? Para que isso alcançasse o maior número de pessoas possíveis, para esclarecer, para iluminar as pessoas. E, como eu disse, esse uso da palavra iluminismo, inclusive, para contrastar com o que eles achavam, que os iluministas achavam que tinha sido a Idade Média, né? Um período ali, uma idade das trevas, um período escuro, de pouco conhecimento. Então, esse contraste, procuramos fazer esse contraste entre treva e luz, né? Então, a enciclopédia foi essa tentativa maior, né? Todos, com vários colaboradores, com vários cientistas, né? De vários campos da ciência, para construir esse conhecimento que alcançasse o maior número de pessoas. Vamos lá. Seguindo.
Gente, o que eram os fisiocratas? Tá? Eles também são... Aí eu vou fazer lá uma ponte. Quando eu falei de Rousseau, eu voltei para fazer uma ponte com outro que eu já tinha falado. Aqui, quando eu falo dos fisiocratas, eu vou comparar com Adam Smith. Porque os fisiocratas também criticavam o mercantilismo. Só que aqui na França, ele tomou uma característica diferente. Esses dois indivíduos, Pesnard e Turgot, vão escrever o quadro econômico. Na verdade, eles foram precursores, eles foram anteriores ao Adam Smith, e eles vão elaborar aí essa ideia de que a riqueza no país não estava em juntar ouro e prata. Quanto mais ouro e prata um Estado conseguisse reter para poder daí ele ser um Estado rico. Não. A riqueza do indivíduo vinha essencialmente da terra, da agricultura, da atividade agrícola. Para eles, o comércio e a indústria eram atividades estéreis, porque, veja, o comércio ele apenas fazia os produtos circularem e a indústria apenas transformava esses produtos. Na verdade, a riqueza ela vinha da terra. Então, eles também eram partidários, assim como os primeiros, né? Eles são anteriores ao Adam Smith, mas eles também eram partidários do liberalismo econômico, ou seja, o Estado ele não tem que intervir na economia. E eles tinham uma frase engraçada, não vou falar meu francês, porque meu francês, né? Horrível. E aí eu vou falar que eles falavam assim, deixar e fazer, deixar passar. O mundo caminha por si mesmo. Ou seja, o que eles queriam dizer com essa frase? Que o Estado não devia intervir na economia, que a riqueza vinha da terra e que a economia se ajeitava por si própria. E depois a Adam Smith vai pegar e vai dizer que o trabalho, e não a terra, que gerava a riqueza, o trabalho do indivíduo. Né? Que para isso o mercado tinha leis próprias e que ele também devia caminhar sem a interferência do Estado na economia. Veja que o mercantilismo, só para a gente gravar bem esse contraste dos conceitos, no mercantilismo o Estado ele se mete o tempo todo na economia, e no liberalismo econômico não. Tá? Então, tanto os fisiocratas quanto o Adam Smith são partidários aí vão jogar essa ideia, né, do liberalismo econômico, que de fato, né, após a Revolução Industrial, que nós também vamos ver, as ideias do Adam Smith vão entrar na prática aí, tá bom? E por fim, eu vou falar aqui do despotismo esclarecido, que foi que eu já dei um spoiler lá quando eu estava falando do Voltaire. Né? O que foi o despotismo esclarecido? Lá eu falei em monarquia ilustrada. Gente, é a mesma coisa. Despotismo esclarecido, um déspota. O que é déspota? Um cara que é um monarca absoluto. A mesma coisa, tudo isso é sinônimo. O déspota é aquele cara que tem um poder despótico, né? Um poder sem limite. Agora, um déspota esclarecido é um cara com poder absoluto, mas que usa a ideia do iluminismo, esclarecimento, esclarecido. Tá? Então, o despotismo esclarecido é um reformismo político, ou seja, eram reis, monarquias absolutistas, né? Reis, monarcas, que vão, influenciados por esses filósofos do iluminismo, vão adotar algumas ideias iluministas. Por exemplo, os mais conhecidos, né? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês. Os déspotas esclarecidos mais conhecidos estão em Portugal, Áustria, Prússia e Rússia. Portugal, José I, aí basicamente quem fazia a política econômica, o Marquês de Pombal. Lembrando que Portugal era a metrópole do Brasil, então tem uma influência direta, a gente vai ver por quê. A Áustria, o José II, na Prússia, Frederico II e na Rússia, Catarina. Gente, reparem que nessas realizações de cada um, você tem aí muita mudança na relação, principalmente da educação. Tá? Então, olha só, por exemplo, Portugal. Em Portugal, ele expulsou os jesuítas de Portugal e das colônias, inclusive do Brasil, ou seja, para tirar o controle da educação da Igreja Católica. Veja, ele está permitindo aí uma educação diferente, uma educação iluminista, que não mais nos dogmas da Igreja. Ao retirar os jesuítas da educação, ele está efetivamente deixando essa educação aí avançar mais para o lado científico. Então, olha que mudança interessante. Outra coisa, procurou desenvolver a educação leiga. O que era leiga, de laico? Sem a influência da religião, tá? Sem a influência da Igreja Católica. Então, isso é importante. Por que eu destaquei Portugal? Portugal era metrópole do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Então, isso tem uma influência direta
aí para a gente, tá? Esses monarcas eles vão agir principalmente na área da educação, mas também na área das liberdades individuais, fazendo alguns progressos, né? Questão de bibliotecas, incentivando a cultura, incentivando a educação, ver que a educação está em todos eles, tá? E por fim, eu vou falar das influências das ideias, né? Então, resumindo, fazendo um grande apanhado, o que foi o iluminismo? Essas ideias que surgem, né, contra o antigo regime, de uma nova sociedade, a proposta de uma nova sociedade, de uma nova economia, de uma nova forma de governo, que vai vingar. Vai vingar como? Por que eu coloquei aqui influências? Essas ideias dos filósofos iluministas, elas vão influenciar diretamente, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, da Inglaterra, assim como que a gente vai estudar também a Revolução Francesa. Tá? E ela permanece. Nós até hoje somos hereditários do iluminismo. Por quê? A gente herdou do iluminismo várias coisas. Você quer ver? Nossa Constituição, vou falar já, ela é não só do Brasil, tá? Mas o iluminismo é a base do pensamento contemporâneo de muitas das sociedades ocidentais, até hoje. Até hoje. E aí eu vou destacar um exemplo, também botei uma tabelinha para vocês, no Brasil. Quer ver? A Constituição Federal de 88, ou seja, a nossa lei escrita, ela também, quer ver? Quando ela fala aqui, ó, da divisão dos poderes do Estado, né? Que a gente já viu um filósofo aqui que tinha a ideia da tripartição dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É aí, igualzinho. Filósofo do iluminismo. A igualdade jurídica entre as pessoas, a liberdade de expressão, tão falada hoje em dia, também é uma ideia do iluminismo. A tolerância religiosa, que a gente falou do Voltaire, por exemplo, o Brasil ele se propõe um Estado laico, né? Por mais que ele diga que a maioria da população é católica, mas ele tem que ter uma tolerância religiosa com as demais religiões. Então, por exemplo, quando ele fala da tolerância religiosa, vou ler aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, todas as religiões elas têm o direito de se expressar livremente, de realizar os seus cultos, né? Independente de Umbanda, independente de Candomblé, independente do que for, a religião que for, budismo, né? Ela tem que ser... O Brasil é um Estado laico, né? E ele tem que ser tolerante, ele prega a tolerância das demais religiões, uma ideia do iluminismo, a divisão dos três poderes, uma ideia do iluminismo, a limitação do poder do governante. Deixa eu ver outro interessante aqui, ó. O direito à educação, toda a nossa questão da educação para todos, né? Essa Constituição nossa de 88, a Constituição Cidadã, ela dá o direito à educação para todos, ela coloca aqui a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, veja, todas essas ideias que estão presentes aí na nossa Constituição de 88, que é a que vigora até os dias de hoje, né, galera? Só para dar uma lembrada, ela é totalmente influenciada, como eu disse, a base do ideal, das ideias, né, das sociedades ocidentais, e o Brasil não fica fora disso. A nossa Constituição foi totalmente orientada pelos ideais do iluminismo. Daí vocês me perguntam para que estudar história, professora? Bom, tá aí. Mas as ideias lá do século XVIII estão presentes até hoje, até o século XXI, no nosso país em muitas das sociedades ocidentais. Valeu, galera? Bom, vamos continuar com os nossos encontros. A cada encontro desse eu vou deixar atividades para serem feitas, tá? E a gente também vai ter aulas ao vivo, tentar começar a fazer aulas ao vivo, para tirar dúvidas, para explicar, para fazer correções de exercícios, tá bom? Vou deixar exercícios numa plataforma chamada Forms, que é do Google, e que vocês têm que preencher e me enviar, ok? Que assim eu consigo corrigir. Um beijo, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.